O problema do overdesign em personagens. Eric Artem, tá? Vamos lá ver o que o nosso professor Eric Artem tem a dizer, tá? Sem brincadeirinha, tá, gente? Sem brincadeirinha. Eu tenho visto aí um streamer reagir ao Eric Artem, fazendo piadinha, tá? De brincadeirinha, sacaneando o rapaz, tá? Não gostei da atitude dele, tá? Achei isso muito vacilo, tá? E em nome da comunidade de reactors, eu quero pedir perdão a todos os fãs do Eric Artem, tá? A gente não gosta desse tipo de brincadeira, tá? Então vamos lá ver o que ele tem a dizer. Overdesign, para quem não conhece esse termo, ele é frequentemente usado para descrever quando alguma coisa tem um excesso de elementos visuais desnecessários, como Fato. por exemplo aqueles sites antigos, Bons sites, tá? absurdamente poluídos e com Como, por exemplo, o antigo site do My Name is Lee. banners para todo o lado. Se falarmos dessa abordagem no design de personagens, é como se o artista quisesse colocar tudo o que ele pensou pro personagem, mesmo que esses elementos não sejam lá muito necessários. Será? Essa é uma abordagem que recebe muitas críticas, pois pode parecer que o artista Aqui, ó, você pode ver que as muitas... necessários. Você pode ver que as muitas críticas é essa enquete que o Eric Artem colocou na aba comunidade dele, tá? E 11 mil votos dessa vez, tá? A outra enquete teve 3 mil votos, essa teve 11, pra tu ver como a democracia tá evoluindo. Gostei. É uma abordagem que recebe muitas críticas, pois pode parecer que o artista só jogou um monte de elementos visuais no personagem sem nenhum motivo textual por trás disso, Fato. com o único intuito de você chamar a atenção. E é ruim, né? Depois pra animar, pra poder fazer uma animaçãozinha disso aí, loucura, não dá. Mas será que a coisa é tão simples assim? Obviamente que não. Essa abordagem de overdesign é encontrada em diversas franquias como Yu-Gi-Oh!, Digimon, filmes da Marvel e até em JRPGs. Então se empresas com artistas altamente capacitados se utilizam desse overdesign, é porque algum motivo bom eles devem ter. Verdade. Bora bater um papo nesse vídeo para tentar entender um pouco dessa abordagem no design de personagens e na arte de uma forma geral. Mas Bora lá. Eu tô muito ansioso. obviamente que antes você vai deixar aquele famoso triplo C, né? Comentar, curtir e compartilhar o vídeo. Triple C? Dá essa forcinha aí pra Caramba. gente, beleza? Agora bora começar. Eu creio que a principal desvantagem dessa abordagem Fala pra é gente. porque ela dificulta a compreensão do personagem por parte do público. Muitos podem pensar que um design cheio de elementos pode ser bom para criar algo que chame a atenção e que se torne memorável, ficando na cabeça das pessoas por um longo tempo. E de certa forma, um Fica. De certa forma fica. Isso é verdade. design mais carnavalesco, por assim dizer, realmente chama a atenção. Mas chamar a atenção é diferente de ser memorável. Ah, mas tem muito design aí que é extremamente complexo, né? Tem um over design que é bem memorável. Quando você tem Eu consigo, na minha cabeça, né? Claro. É mais fácil pra mim lembrar de um personagem com over design do que um personagem com um design mais padrão, mais simples, sabe? Porque o diferente faz eu lembrar mais rápido. muitos elementos visuais socados em um mesmo lugar, Ah, mas socar é uma delícia, Eric. Tu não tem noção. o nosso cérebro começa a ignorar parte desses elementos, pois são firulas que não têm lá muita importância. Já quando você tem poucos elementos, mas que são muito icônicos e chamativos, a chance daquele design ficar marcado na sua cabeça é muito maior. Fato, também tem isso, né? Óbvio. Já que são poucas coisas para você se concentrar, para você prestar atenção. Eu acho que cada caso depende do contexto que ele tá inserido, tá ligado? Os livros e cursos de character design sempre nos ensinam que ao projetar um personagem, menos é mais. Manter as coisas simples em um design de personagem torna ele mais reconhecível e fácil de se entender. Porque a forma dele é importante, né? Principalmente se você estivesse baseando na lei do Gestalt. Inclusive, eu já ouvi uma frase Qualquer personagem desses de One Piece, se você botar eles, sei lá, numa cor sólida, você vai reconhecer o personagem só pela forma dele. O overdesign, ele não permite uma forma muito sólida. Então você acaba se perdendo um que pouco. diz que se uma criança não é capaz de desenhar o seu personagem de memória, então ele não é um bom design. Eu não concordo totalmente Isso aí eu também não
Porra, aí também essa frase aí não dá. Com essa frase, mas ela parte de um pressuposto verdadeiro. Se o seu design foi simplificado a ponto de até uma criança conseguir desenhar ele de memória, então é porque ele teve sucesso em se tornar algo memorável. Além disso, o overdesign é o terror de qualquer animador 2D. Fato, o overdesign pra animar é um inferno. Não é à toa que tem muito mangá, tem um design ultra complexo e chega no anime e o anime não tem movimento. Shumatsu no Valkyrie é um grande exemplo. São basicamente imagens estáticas. O que tem movimento em Shumatsu no Valkyrie? Os efeitos, porque os efeitos não dependem do design. O fogo, a eletricidade, a água, a energia, não depende. Então eles podem animar de maneira fluida, não tem problema em sair daquele design. Mas os personagens não. Como a equipe de produção prezou, né, por manter a consistência dos designs semelhante ao do mangá, para poder ficar bonito visualmente, não teria como fazer aquelas figuras serem animadas de maneira fluida. Até tem, mas ia depender de muito trabalho, bons animadores, um cronograma maior, uma equipe mais consistente, mais correções, então acaba gerando um grande problema. Blue Lock é a mesma coisa. Só que Blue Lock, ele é um anime que comercialmente ele se vende pela imagem dos personagens, querendo ou não. Os personagens estão todos muito bonitos e tudo mais. É muito comercial para vender produto, merchandising. Então, ter os personagens visualmente consistentes na tela é algo positivo. O mangá, ele é bem complexo, a arte. Então, trazer aquilo pro anime, mantendo a consistência dos designs, acaba sacrificando a animação. E tem vários momentos muito bem animados em Blue Lock. Então, tem esse equilíbrio. Mas Blue Lock acaba, obviamente, dando preferência para cenas estáticas em animação, justamente para poder manter a consistência dos designs. Algumas coisas são tão complexas que quando chega no anime é melhor fazer em 3D, porque acaba sendo mais prático para a equipe, ocupa menos tempo e tudo mais, né? Pro cronograma geral. Porque um animador que não tem experiência em fazer algo ultra complexo, ele vai errar, vai precisar de correção e por aí vai. Isso vai acabar atrapalhando o cronograma e atrapalha a produção toda. Com o 3D não. Apenas imagine a gigantesca carga de trabalho extra que é você ter que desenhar frame a frame uma criatura altamente complexa. Essa dificuldade tão... Bingo! Vamos, porra! Inclusive, já que a gente tá citando Piscine aqui, né? Porque isso aí é o Piscine. A gente reagiu a um vídeo sobre o Piscine, falando de 3D. Um vídeo muito completo, tá? Diga-se de passagem, sobre CGI. Também existe em um mangá. Quanto mais complexo o personagem é... Pô, mas esse personagem aqui tem uma cara de busta, tem não? Desculpa falar isso, tá? Alguém tem que dizer. A carinha dele é uma chaninha. Ah, é. Se tratando de design, mas vai ser demorado desenhar ele. O Akira Toriyama mesmo não gostava de desenhar o céu por conta daquelas pintas pretas que ele tem e que demorava pra caramba pra terminar o desenho. Então será que o overdesign é uma coisa intrinsecamente ruim e deve sempre ser evitada? Olha, se nós estivéssemos falando apenas de design para coisas como o layout de um site, um menu de um jogo ou a quadrinização de um mangá, eu arriscaria dizer que sim, mas como estamos falando da arte de personagens, a resposta é depende. Uma coisa que é ruim em um contexto, em outro já não vai ser. Pra animação, um design complexo não é muito interessante, né? Porque, principalmente se for uma animação que quer ser fluida, ter mais deformações, etc., um design complexo só atrapalha. Depende do anime, claro. Se for um anime que quer ter imagens estáticas, com foco na consistência dos personagens, etc., tudo bem, o design vai ser complexo. Agora, para um mangá, eu não sei se tem um grande problema. Depende da pessoa que vai estar desenhando, né? O contexto, o cronograma dela e etc. Tudo vai depender do propósito que aquilo vai ter. A clareza no design de um personagem é muito importante. Mas se em um determinado momento da história for necessária a representação de um personagem ou criatura que precise passar uma sensação de medo, estranheza, raridade ou imponência, a utilização de um overdesign pode ser excelente para conseguir passar isso. Se pegarmos os JRPGs como exemplo, existe um tropo muito comum nesse uma trope, bingo, YouTube! meio, aonde muitos chefes... Já vimos aqui Daniel Fernandes explicar o que é trope, né? Um vídeo muito bom, inclusive. Tem uma aparência com muito overdesign. Eles são criaturas cheias de detalhes, grandiosos, confusos e até abstratos. Eles são projetados para serem criaturas divinas ou demoníacas. Um grandioso obstáculo na história que os heróis precisam enfrentar. Também existem certos gêneros de histórias que se beneficiam muito dessa abordagem de overdesign.
Tipo essas histórias futurísticas. Como mundos com uma estética mais cyberpunk, com inúmeros componentes eletrônicos e cibernéticos intrincados no corpo humano, ou até mesmo obras que brincam com o horror corporal, o corpo humano se distorcendo e se transformando em formas completamente bizarras e repulsivas. Ah lá, dá medo. Esse cara aqui inclusive, né, que fumou uma erva, né, olha o olho vermelho dele. Porra, isso aqui é maconheiro nada. E outro motivo do overdesign aparecer em algumas obras é simplesmente porque cada artista ou franquia tem as suas próprias filosofias e tendências visuais, com alguns trabalhando especificamente em cima desse overdesign. Eu acho que um excelente exemplo que nós podemos usar é do Tetsuya Nomura, o character designer da franquia Final Fantasy e Kingdom Hearts. O cara criou alguns dos designs mais amados do mundo dos games, como Sora, Tifa, Cloud, Sephiroth, personagens que vivem no imaginário das pessoas. Mas pensa em um cara que adora um overdesign. Ele declaradamente tem uma obsessão em rechear de forma excessiva os seus personagens com acessórios E tá errado. como zippers e cintos. Olha só o design da Cara, isso aí é loucura. Lulu do Final Fantasy X. A saia dela é praticamente toda feita de cintos. É muito bizarro. Isso aí é legal. Isso Ela é até legal. podia fazer um bico no elenco de Jojo. Segundo Nomura, esse é o gosto que ele tem e ele imprime isso nos seus personagens. Ele já ouviu muitas críticas de que são elementos desnecessários, inúteis, mas nas palavras dele, ele vai lutar ativamente contra as pessoas que lhe dizem para não fazer alguma coisa. O design, ele é uma área mais objetiva, aonde as escolhas têm que ter algum propósito. Já a arte é subjetiva, tendo uma grande carga de expressão pessoal do artista. E esse overdesign de acessórios do Nomura é exatamente isso. É o seu lado artista se sobressaindo. Algumas pessoas vão achar horroroso, já outras vão achar algo estiloso e vão acabar gostando. Mas Eu gosto, acho maneiro. É a individualidade dele como artista também, né? de se citar que as suas excentricidades não chegam a prejudicar a narrativa das obras que ele trabalha. Na verdade, os seus personagens se encaixam muito bem para os mundos nos quais eles são projetados. Particularmente, eu acho que o overdesign puro e simples não é um problema, senão 90% dos designs de personagens em JRPGs iriam fracassar e não é isso que acontece. Sem falar que você excluiria gêneros que se beneficiam dessa abordagem, como o steampunk, por exemplo. Então eu acho que dá para se brincar bastante com o overdesign até um ponto em que ele começa a deixar o personagem meio confuso, meio esquisito. Essa é a linha da qual você pode se aproximar. Esse é o limite do overdesign. Mas não dá para ultrapassar, a não ser que a sua intenção seja criar uma criatura muito confusa e abstrata. Mas pessoal, esse assunto é super subjetivo. Portanto, acho que depende do que você tá fazendo. eu quero que vocês soltem o verbo aí nos comentários. Fala a sua teoria sobre esse assunto, as suas preferências e fale das obras que você conhece e que tem esses elementos, beleza? Pessoalmente, para animação, eu prefiro designs mais simples, né? Pra poder ter uma animação mais fluida, porque eu curto isso. Mas depende muito também, né? Se a gente pega os animes da Trigger, né? Tem um design simples, né? Mas ao mesmo tempo, como eles têm um Kanada Style, que é aquele estilo de animação com um espaçamento maior entre os frames para dar destaque para as poses, o design tem que ter uma consistência maior, apesar de ter bastante inconsistência proposital, com a da deformação e etc, e deformação dos princípios da animação. Então acaba funcionando muito bem. Mas acho que depende muito, né? A Trigger consegue. Mas eu pessoalmente gosto de designs mais minimalistas, principalmente para animação. De resto, acho que depende muito, sim. Mas é minha opinião, né? Ótimo vídeo do Eric Artem. Adorei. Um vídeo, ó, excelente. Muito bom, muito bom, muito bom.